assim o texto sagrado: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Olha aqui, ó. Olha os conselhos que são dados aqui por Paulo. Eu diria até uma exortação aos nossos irmãos aqui em Éfeso, né? Quando ele está dizendo: olha, pais, prestem atenção nisso. Não provoquem a ira dos vossos filhos, mas vocês devem criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Você sabe que no tempo que o apóstolo Paulo escreveu isso, Roma era o império dominante na terra. Então, apesar de existir uma influência marcante da cultura grega, existia o traço imperativo daquilo que era a forma de pensar do romano, a forma de agir do romano. O exemplo maior vinha de lá, vinha de Roma, porque era o império dominante, né? Então, você sabe como é que os pais tratavam os seus filhos em Roma? O pai podia dispor do filho como que se fosse algo que pertencesse a ele, não no bom sentido de ser meu filho, me pertence no sentido sentimental, desse laço, desse vínculo de afeto, não é? E também a autoridade que ele deve exercer sobre o pai. Mas ele, como por exemplo, um pai, ao nascimento do filho, ele podia olhar para o filho e dizer assim: eu não quero essa criança, rejeitar essa criança. Isso acontecia comumente em Roma. Se o pai não se agradasse da criança, ele podia rejeitar aquela criança. Se um pai desejasse, podia vender o seu filho como um escravo. Se um pai quisesse, podia mandar o seu filho para trabalhar como qualquer servo, qualquer escravo dele, lá em suas terras, onde quer que ele quisesse. Ele podia mandá-lo para a guerra. Não, você vai para a guerra e acabou. Mas não está preparado, mas vai para a guerra, vai aprender e vai. Então, ele podia dispor do seu filho, usar da sua autoridade, da forma como bem lhe aprovesse. Olha só como era a coisa. Então, é muito fácil, quando você tem um referencial que está ali na capital do império, de onde vinham as ordens, as diretrizes, os direcionamentos para todo o império, você olhar aquilo e ter como um quadro de normalidade. Não era incomum que os outros estados, as outras nações, elas desenvolvessem essa mesma forma de agir para com seus filhos. Então era necessário que o cristianismo fizesse um contraponto a tudo isso. O apóstolo Paulo vai e escreve, e não pense que não havia uma intencionalidade, mas que foi uma casualidade tocar aqui na questão dos pais. Não, havia uma intencionalidade, sim, claro, né? Nada está escrito aqui à toa, o Espírito Santo não inspirou ninguém à toa, e havia uma intencionalidade. Mas isso também diz respeito a nós, e fala muito profundamente. Por quê? Porque a primeira coisa que eu quero destacar para vocês aqui, é que nessa exortação, existem 3 atitudes que são demandadas de nós. Olha se não é assim. Quais são elas? Respeitar os filhos, disciplinar os filhos e admoestá-los no Senhor. São 3 orientações que estão aqui implícitas nessa exortação, ou até explícitas, né? Nessa exortação, que é fundamental para qualquer um de nós, pais. Estamos falando aqui do Dia dos Pais, homens, tal, mas para você também, não é, que é mãe. Então, nós precisamos compreender aquilo que Deus tem para nós em relação a sermos pais, para vivermos uma relação que construa uma ponte não só entre nós e nossos filhos, mas entre nossos filhos e o Pai Celestial. Porque o primeiro pai que os nossos filhos vão conhecer não somos nós, não é Deus, somos nós. Nós somos o exemplo imediato. E muitas vezes pessoas se convertem, mas têm uma dificuldade de se relacionarem
com Deus como pai. Eu conheço casos de pessoas que até orar e dizer assim, pai, tem dificuldade. Tamanha foram as aflições, né, que viveram com seus pais terrenos. Isso os marcou. Olha como essas coisas são, não é? A consequência, o dano, a extensão do dano, às vezes é muito maior do que a gente, assim, de pronto pode imaginar, quando uma relação entre pais e filhos é uma relação distorcida, é uma relação doentia, é uma relação maculada por certos aspectos, não é? E que não quer dizer apenas aspectos que a gente pensa muito no que? Um pai violento. É assim ou não é? Quando você fala em uma relação entre pai e filho que não é uma boa relação, a primeira coisa que vem na sua mente é um pai violento, mas nem sempre. Às vezes é um pai conivente com erro, que pode produzir um dano tão grande ou até maior do que o dano daquele pai que é um pai severo. Eu digo severo aqui não no sentido da disciplina normal, né? Mas uma pessoa que excede, né? Que trata as coisas como com a ira e ali fora de uma proporção que nos é exposta aqui, né? E então eu quero falar a primeira coisa sobre esses 3 aspectos aqui: o respeito, a disciplina e a admoestação. Olha só, vamos entender qual é o conceito de respeito. O que vem na sua cabeça quando nós falamos sobre respeito? Porque quando Paulo está dizendo aqui, ó, vocês não devem levar os seus filhos a se irarem, provocar a ira nos seus filhos. Em outras palavras, ele está dizendo, respeite seus filhos. Respeitem, lembrando-se de que eles são herança do Senhor. Antes de seus filhos serem seus, eles são de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento em nossa mente, né? Respeito é um sentimento, isso é um conceito de respeito. É um sentimento que leva uma pessoa a tratar a outra com atenção e apreço. Então a primeira coisa que o texto está dizendo aqui é que nós precisamos tratar os nossos filhos com atenção e com o apreço devido. Agora olha só, quem respeita o filho o prioriza. É assim ou não é? Quem respeita o filho, o valoriza. Eu não estou falando aqui o prioriza como que é a coisa mais importante, porque nada pode estar acima de Deus, mas com a ordem de prioridade que deve se dar a ele. Quem respeita o filho, o valoriza. Quanta gente não prioriza seu filho? Qual é a sua prioridade? Ao trabalho. Aí eu vejo aquelas desculpas mirabolantes, né? Não, mas eu estou construindo, às vezes pega assim, se empolga, vem nessa linguagem moderninha, estou pavimentando o caminho para o meu filho, é por isso que eu não tenho tempo para estar aqui com ele, mas ele sabe que eu estou construindo o futuro para ele. Você já perguntou ao seu filho se é isso que ele quer? Será que sua presença não é muito mais importante para ele do que pavimentar este futuro glorioso que você acha que é glorioso para o seu filho? Então nós temos que ter isso na nossa mente. O que é mais importante? Qual é a escala de prioridade que seu filho está na sua vida? Seus filhos estão na sua vida? Porque nós precisamos entender que aquilo que está na nossa mente, muitas vezes não é nem de longe aquilo que está na mente daquele que é filho, que espera do pai muito mais do que tem tido, principalmente do ponto de vista da priorização da vida daquela criança. Será que a gente tem compreendido isso? Não despreza, mas valoriza. Você tem valorizado seu filho? Isso é uma pergunta cabível. Você tem valorizado seu filho? Dado o devido valor a ele? Você sabe quem é esta criança que você está criando? Que é alguém que antes de ser seu é de Deus, que Deus o ama, que há um propósito divino para a vida dele. A gente tem que entender que nosso filho não é nosso, não é? Se a gente perceber isso, já começa a melhorar na nossa mente, e a gente tem que valorizar ele, acima de ser aquele objeto que às vezes eu vejo, um bebezinho, parece um bonequinho na mão da mãe, bonequinha na mão do pai, é assim ou não é? Mas ali existe um ser humano que tem atributos de Deus,
a quem Deus já destinou um propósito, um desígnio, para que ele glorifique a Deus nessa terra. E nós somos responsáveis por ajudar estas crianças a desenvolver este propósito em suas vidas, não é? Então, se você respeita, você não despreza com a atitude egoísta. Se você respeita, você não o envergonha com a conduta vulgar. Eu vejo tantos pais, e aí até sinceramente não é o caso muito dos meios cristãos, mas eu vejo tantos pais que têm 300 mulheres, e daqui a pouco é uma, larga uma, tem outra, e mãe que larga uma, tem outra. Como é que você está dizendo que você respeita seu filho desse jeito? Tem filho chegando dentro de casa, a mãe está com um, daqui a pouco está com outro, está com outro. Que respeito é esse? Você vulgariza uma relação, menino perde a identidade paterna, é uma confusão na mente da criança. Isso não é respeito. E se não é respeito, foge do princípio de Deus. E se foge do princípio de Deus, não estabelece um ambiente de graça e nem de bênção, mas um ambiente de quê? Um ambiente de maldição. Como é que se fecha o Antigo Testamento? Lá em Malaquias, o profeta diz que Deus enviará seu anjo e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Porque quando não há este equilíbrio de relacionamento, o que se estabelece dentro de um lar são as maldições. Isso é muito sério, irmãos. O segundo conselho é disciplina. E o que é disciplina? Disciplina é obediência aos preceitos, obediência às regras. E ele está dizendo que você precisa criar esse menino na disciplina e na admoestação do Senhor. Então você precisa criar, nós devemos criar os nossos filhos e levá-los a obedecerem os preceitos, os mandamentos de Deus. Há uma disciplina que nos é entregue por Deus. Essa palavra muita gente não gosta. Quando você vê o exemplo, como por exemplo, lá do filho pródigo, por que o filho pródigo pede a sua herança e sai de dentro de casa? Você já parou para você analisar isso? Ele está ali em um ambiente de proteção, de cuidado. Então, se você olhar por essa perspectiva, você vai dizer, não havia um motivo para uma decisão como essa. Isso é uma análise de comportamento. Não havia necessidade de se tomou uma posição. Agora, o que é que existia dentro da casa deste pai? Existia regras. E as pessoas não gostam de regras. Esse é o grande problema. Então, se submeter às regras, aí a coisa ficou confusa. Ele disse, eu tenho como não me submeter às regras de meu pai, mas criar as minhas próprias regras, porque ele não poderia viver da forma dissoluta como ele viveu quando passou a mão na herança e caiu fora, dentro da casa de seu pai. É por isso que muita gente cai fora da igreja, cai fora da família, porque ele não quer se submeter às regras de Deus. Não é as regras do pastor, não é as regras da congregação, mas acima de tudo são regras de Deus, que é todo lugar para ser organizado, para criar uma estrutura de organização, precisa-se de regras. Deus, quando Ele chegou e fez este mundo maravilhoso, quando Ele fez esse universo extraordinário, Ele criou regras que mantêm o pleno funcionamento de todas as coisas. Não dá para fugir de regras. Mas conquanto nós não temos como fugir de regras, porque as regras, elas ajudam a formatar uma sociedade, a gente não quer imposição de regras sobre nós. Não queremos. Porque o homem, desde o seu pecado, ele quer ter o domínio de suas ações e sua vida. Não existe mais um governo teocrático sobre o homem distante de Deus. Então ele foge, em primeiro lugar, dessas regras. Aí vem a questão da disciplina. Vem a questão da disciplina. Porque quando nós não somos disciplinados pelos nossos pais, segundo Deus, seremos disciplinados pelo mundo, segundo o quê? Segundo o homem, segundo as forças espirituais que estão aí fora. Ele não se permitiu a disciplina do pai. Onde é que ele foi parar?
no chiqueiro. Ele foi parar no chiqueiro porque todos o trataram, depois que ele perdeu a sua herança, com desprezo. E o desprezo foi tão profundo que ninguém que usufruiu das benesses da riqueza dele se importou com ele quando ele não teve nada para comer. Vai um alerta para você aí, meu pai. Você que não disciplina seu filho, cuidado. Seu filho será disciplinado pelo mundo. E o mundo é cruel. Muito cruel. Então toma as rédeas da vida do seu filho. Olha o que a palavra fala sobre disciplina. Provérbios 13, 24. Se você quiser anotar ou ver, ou depois você vê no filme. Olha aí, eu acompanhar. O que retém a vara, odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. A gente fala de disciplina, isso é coisa de homem. Não, isso é coisa de Deus. Coisa de homem é você impedir a disciplina. É você ser omisso à disciplina. Isso é coisa de homem. O que é de Deus está escrito na sua palavra. Provérbios 23, 13 e 14. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Mas você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Presta atenção, a coisa é forte, né? Provérbios 22, 15. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Você compreende o valor da disciplina? E a vara aqui, ela pode ser de forma literal, dar uma palmada na criança, nunca matou ninguém. Lá em casa sempre a gente era disciplinado assim, quando aprontava e aprontava muito, pronto. Né? Tinha aquela surrinha básica que a gente tomava, ninguém tinha raiva de pai nem de mãe por causa disso. Ninguém tinha raiva de pai e de mãe por causa disso. A gente tinha raiva até daquele cinto, daquela coisa, mas do pai e da mãe, não. Porque sabia que estava apanhando. Então não dá para ter raiva. A disciplina pode ser aquele castigo, não é verdade? Mas tem que existir uma ferramenta para que a criança saiba os seus limites e as consequências de ultrapassá-lo. Não é à toa. Então é importantíssimo que nós tenhamos a disciplina em nossas casas. E o terceiro conselho, depois a gente vai falar brevemente aqui sobre os obstáculos, né, a uma vida realmente cristã, da paternidade cristã, é admoestar. E admoestar é aconselhar alguém quanto à sua maneira de viver, censurar alguém a partir da observação do seu comportamento, da sua maneira de pensar. Então você precisa, porque a gente diz assim hoje, né, com uma maneira completamente distorcida, segundo a palavra de Deus, ninguém pode julgar. Não, a Bíblia nos ensina a julgar. A igreja precisa ter a sabedoria para julgar. Nós precisamos ter a sabedoria para julgar. Aqui é um caso, julgar o comportamento do teu filho. E para julgar o comportamento do teu filho, você precisa observar a maneira dele viver. Você precisa observar, se você é um pai omisso, você nunca vai observar isso. Aí quando você pensa que não, você está pensando que está tudo bem, mas não está. É claro que eu não estou dizendo que isso aqui é uma regra que funciona sempre. Às vezes você não percebe mesmo alguma coisa que possa estar acontecendo. Isso aí, né, existem as variáveis. Mas, de forma geral, você só vai saber se algo está acontecendo se houver uma atenção da sua parte. E aí é o momento de você trazer o conselho. Chamar aquela pessoa e exortar, dizer, olha, você não pode agir assim. Eu vejo crianças que estão perdendo as rédeas, os pais estão perdendo as rédeas, na educação, em tudo. Meninos difíceis de convivência, e difícil de convivência porque não tem disciplina, não tem admoestação. O pai não chama e dá aquela encarada, falou, qual é o problema? Você toma jeito, rapaz. É filho mandando em pai, determinando o que tem que ser feito, eu quero isso, eu quero aquilo. Esse é um comportamento que agrada a Deus? Nós lemos aqui alguns versículos, né? A vara da disciplina e da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, envergonha a mãe, envergonha o pai também, é claro. Provérbios 29, 15.
Então deixa teu filho aí à vontade para fazer o que quer, que ninguém vai querer se socializar com uma pessoa que não tem limites, que não tem regras. Essa é a verdade, ninguém quer. Ninguém quer um menino mal educado dentro de sua casa. As pessoas se afastam de tal comportamento. Você tem aquele menino que é a criança normal, que criança pronta, é normal, isso não tem nada a ver, é mais do que normal. Mas bota aquele menino mal criado, mal educado, respondão, xingão. Você não quer ir, não anda com esse menino não. Você fala logo para o seu filho, não anda com esse menino não. Esse menino não é bom, não é boa companhia para você. É assim que a coisa acontece. Mas tem pai que é assim. Eu estava lá, um vizinho, que a gente às vezes estava lá na academia, que se conversava e tal, e ele disse para mim, ele disse, vizinho, olha, rapaz, meu menino aqui, brincando, tem um garoto aqui, rapaz, quando ele chega na quadra e assim, assado, o menino estava na piscina, chegou, pegou o celular do filho dele, né, e jogou dentro da piscina. E ele sempre orientou o menino, um garotinho de 10 anos de idade. Aí ele pegou o filho, levou, chegou lá chorando em casa. Aí ele pegou o celular, foi lá na casa dos pais. E aí buzinou quando o pai abriu. Quando a mãe abriu, ele falou, olha, eu vim falar aqui que seu filho pegou o celular do meu filho, já na primeira vez, tem feito isso. Pegou e jogou dentro da piscina. Ela disse, eu não quero nem saber o que esse menino está fazendo. Eu não tenho jeito para dar nisso não. Aí ele disse, problema seu, eu quero outro celular. Quer dizer, o comportamento, ele disse, eu nunca vi. A mãe como que dizia assim, esse é meu filho, mas ele que se vire lá, eu não tenho nada a ver com isso não. Uma criança de 10 anos de idade, não é? E o menino, naquela base. Só acabou quando um pegou ele, deu uma surra lá um outro colega, ele foi mexer, o cara deu logo um murro nele, e aí ele abriu. Mas o comportamento dos pais demonstram porque o filho é assim. Porque o filho é assim. Então, cadê a admoestação? Cadê o chamar? Cadê a conversa? Cadê a disciplina quando necessário? E aqui ele diz, no Senhor. Porque tem pai e mãe que enche a cabeça de menino de psicologia. E apesar de eu identificar a relevância na psicologia, é claro, não vamos negar que existem benefícios, mas existe uma sabedoria e uma orientação que está muito além disso, muito acima, que é a do Senhor. Essa psicologia não falha, chama um menino, dá conselho, se não der jeito, dá a disciplina que o moleque vai aprendendo, vai trazendo limites, e vai mostrando a ele tudo o que você faz de errado tem consequência. Tem que ter consequência, porque se não houver consequência, não vai haver limites, nunca mais. E aí você está criando um monstrinho. E meu filhinho, para você, para os outros, misericórdia. É o capetinho, lá vem o capeta, olha lá, ó. Mas a coisa é coisa séria, é coisa assim, né? Então assim, nós somos exortados a nos importar com a conduta de nossos filhos. Isso quando cresce, você vai acompanhando, é um adolescente, você tem que acompanhar a conduta. É jovem, tem que acompanhar a conduta, com quem está andando. Esse negócio de dizer, não, ele escolhe aí o que ele quer. Escolhe o quê, rapaz? Larga de ser um pai boca aberta. Tu não está vendo que isso não vai dar certo? Quando depois você vai sofrer com isso. Você tem que ter atitude para conduzir teu filho no caminho do Senhor. Presta atenção nesse menino e chama ele aí para ter uma conversa, demonstrando no Senhor, dizer, olha lá, você é de Deus, então quem é de Deus não se comporta assim. Então você vai trazendo a ele aquilo que é o ensinamento que vem do Senhor. Agora, vamos falar de alguns obstáculos aqui rapidamente, tá? Não vamos demorar com vocês não, tenho certeza disso. Você sabe que às vezes a gente não consegue avançar porque tem barreiras diante de nós e nós não temos a capacidade de transpô-las. São obstáculos, dificuldades, às vezes até criadas por nós. Muitos obstáculos são criados por nós mesmos, tá? Mas é importante que a gente identifique. Olha aqui, eu trouxe algumas coisas para vocês. Primeiro obstáculo, isso aqui que eu acho mais importante, são as prioridades invertidas. Isso detona a criação dos filhos.
As prioridades invertidas. Olha, a maior prioridade dos nossos filhos não é o estudo, né? Estudo é importante, claro. Mas às vezes nós damos o valor maior ao estudo da criança do que ao ensinamento das coisas de Deus. É por isso que assim, criança não pode faltar à escola, mas pode faltar à classe dominical. Não tem problema não, filho. Hoje ele não quer ir não, deixa. Agora amanhã, quando ele acordar e ele disser assim, eu não quero ir para a aula, não tem esse negócio aqui não, bora, arruma logo ligeiro aí. Você sabe que você não pode faltar a aula? Olha a cabeça, nossa cabeça. Olha a nossa cabeça como funciona. Aí você cria ele dizendo o seguinte, seu estudo, sua profissão é mais importante do que as coisas do Senhor. Então você precisa fazer essa sem deixar de observar aquela. Sem deixar de observar aquela. Porque é assim que nós agimos. A diversão não é a prioridade do seu filho. Ele precisa se divertir, mas não é a coisa mais importante para ele. Será que você tem ensinado isso a ele? Ou você tem dito para ele que o entretenimento é a coisa mais fabulosa que existe, que ele precisa, a gente como família precisa priorizar isso, e botou na cabeça dele isso. Só que a relevância das coisas divinas vão se diminuindo diante da exaltação das coisas naturais. Porque é isso que a criança aprende, o que você ensina. Você tem que ensinar o menino no caminho que ele deve andar. É isso que a palavra de Deus diz, né? Nem mesmo a família é algo extremamente importante, extremamente relevante, mas a família não é mais importante do que Deus. A coisa mais importante na vida do seu filho é ele conhecer acerca de Jesus e ter um relacionamento pessoal com Cristo. E você, como um pai, o sacerdote do lar, precisa levar o seu filho ao entendimento desta verdade. Nós somos chamados a isso, irmãos. Não brinque com isso, não. Seu filho precisa conhecer Jesus e a responsabilidade é sua em primeiro lugar, pai. Não transfira isso, nem para a mãe, nem para ninguém. Não, deixa que a avó leva ele na igreja. Não, deixa que a mãe aí cuida disso. Deus vai cobrar de você. A Bíblia ela deixa muito bem claro o pecado original, o pecado primeiro de Adão e Eva. Olha o que é que acontece. A palavra de Deus diz que Eva é seduzida no jardim, não é? Porque você pode ter uma amizade com alguém. Você bota uma pessoa para sugestionar seu ouvido ali ao seu lado, daqui a pouco, aquele seu grande amigo já não é mais aquela pessoa que você via antes. Porque as más conversações vão corromper o seu coração. Vão corromper o seu coração. Ninguém foge disso. Vou lhe dizer logo aqui. Ninguém foge disso. Por isso, é mais fácil fugir das más conversações do que resistir a elas. Se você tem gente do seu lado que está aí, ó, buzinando aí no seu ouvidinho, tenha muito cuidado. Gente querendo lhe tirar do propósito de Deus. Agora veja que o diabo não aparece, né, com chifre nem tridente, ele vem sempre de forma sedutora. E ali ele induz Eva ao pecado, e Eva peca, vai dar ao seu marido o fruto, ele também come daquele fruto. Mas então Deus vem, e Deus diz que a terra será amaldiçoada. A partir daquele momento, não foi porque Eva comeu fruto, mas porque Adão comeu fruto. A partir daquele momento, todas as pessoas que nasceram neste mundo, nasceram contaminadas pelo pecado, porque eles são oriundos da semente de Adão. Então o homem é responsável por isso. E você é responsável por aquilo que é plantado, cultivado e colhido dentro do seu lar. Presta atenção nisso, sacerdote do lar, né? Olha aqui o que é que diz o capítulo 6, versículos de 4 a 7 do livro de Deuteronômio. Isso é uma palavra de alerta a vocês, pais.
Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Qual é a conversinha que você tem com sua criança? Com seu filho adolescente, às vezes até jovem. Qual é a conversa? Você está ensinando o menino a andar nesse caminho? Você está inculcando a palavra de Deus na mente dele? Ou você trabalha do outro lado? Porque tem gente que joga no outro time, né? Joga contra o próprio filho, contra a própria filha, que joga contra os filhos. Quanta gente tola e depois vê família completamente destruída, não sabe o que é. Ai, meu Deus, passou um vento aqui. Que você abana e diz que passou um vento? Você liga o ventilador e diz que passou um vento? Presta atenção naquilo que Deus está falando ao seu coração. Então eu quero dizer que a coisa que talvez seja mais perigosa para nós é inverter as prioridades. E esta prioridade, a gente poderia falar de muitas prioridades por ordem de escala, mas eu quero deixar isso aqui bem destacado para você. A prioridade para a vida do seu filho é conhecer a Jesus e ter uma experiência pessoal com Ele. Porque é isso que vai livrar ele do caminho do inferno. Tenha certeza disso. Um segundo obstáculo é a omissão. Quantos pais omissos? Quantos pais omissos? Olha, omissão é a falta de ação no cumprimento de seu dever. É não dizer e não fazer o que se precisa dizer e fazer. Isso é o conceito de omissão. É não cuidar. Você conhece pais omissos? Eu conheço, uns por aí. Que não diz, não sei o que, deixa para a mãe. Não disciplina, não gosto. Isso é um dever seu. Isso é um dever de todos nós pais. Deus nos confiou essa responsabilidade. A autoridade precisa vir de você, senão haverá uma distorção. Não é que a mãe não possa dar uma bronca, não é que a mãe não possa estar ali orientando, mas o que é que se diz normalmente? O que é que a mãe diz? Quando teu pai chegar, tu vai ver. Aí chega o pai, fulano, menino, tu sabe que eu não gosto de brigar com o menino. Acabou. Você já inverteu as coisas dentro de casa. E a mãe que fez aquela pressão, fica com cara de pastel depois, é assim. A mãe faz aquela pressão, teu pai chegar, tu vai ver, menino. Espera ele chegar, vou contar tudo para ele, você vai ver. Então aquela ali, o menino já abre os olhos, fica com medo, mas chega o pai, aquele paizão, sabe? Dentro de casa aí. E quando você espera a atitude do pai, o pai diz, não gosta, aí, não, tu briga, tu fala, mas com cuidado para não ferir a alma da criancinha, pobre criancinha. E ali vai crescendo um capetinha dentro de casa, ó. Só a misericórdia do Senhor. Pais, abram seus ouvidos. Isso é muito importante que a gente tenha esse entendimento. Quem foi Davi? Caramba, Davi foi um rei, um conquistador, um homem cheio do Espírito de Deus, um profeta. Compôs a maioria dos salmos, era um homem cheio de Deus, um pai omisso. Um pai omisso. Então lá no capítulo 2, eu não vou ler, só vou citar. No capítulo 2, no segundo livro de Samuel, no 13, a partir do versículo de número 1, você encontra a história lá de Amnon, Tamar e Absalão a partir daí. Como naquele tempo o rei tinha muitas mulheres e tal, haviam meio irmãos ali. E Amnon, ele desenvolveu uma paixão, um desejo, sua irmã, meia-irmã, Tamar. E ele então, junto com lá um amigo que deu um conselho a ele, concebeu um plano ali, e chamou ela, fingiu-se de doente, pediu que ela fizesse uma comida para ele, e quando ela chegou no quarto dele, pediu que ela fechasse a porta, e ele violentou a menina ali. E depois de violentá-la, ela disse, peça ao meu pai, para que ele me dê a você em casamento,
E ele não quis, e ele rejeitou e botou ela para fora do quarto. E ela foi chorando. E isso criou uma comoção e um problema dentro da família de Davi, que não foi pequeno. Mas sabe por quê? Porque Davi não fez nada. Ele não mandou chamar lá o Aminon, disse: rapaz, você vai pagar um preço por isso que você fez, que você não vai acreditar, cara. Não, ele não fez nada. Ele pegou a filha, tal, a menina foi morar com o irmão de pai e de mãe, que era Absalão, e Absalão não era qualquer um. Absalão era um cara corajoso, reativo, e com a mente voltada aí para as coisas que não eram muito boas. Isso desenvolveu um ódio no coração de Absalão pelo seu irmão, que ele matou depois, ele matou Aminon depois, e pelo pai, a quem ele perseguiu. O pai precisou fugir de Jerusalém, e em uma batalha entre o exército do pai e o exército de Absalão, Absalão foi morto. Então, em função dessa tragédia, ele perdeu 2 filhos. Ele minou a relação familiar. A vida da menina foi lá destruída. E ele não tomou providência nenhuma. Porque ele era um cara extraordinário, um provedor, um herói de guerra. Davi era herói de guerra. Um cara tremendo, mas era um pai omisso. E a gente vê ele chorando depois, pelos filhos. Quando sabe que a morte de Aminon, depois pela Absalão, Absalão, meu filho Absalão, quem dera eu morresse no teu lugar. Mas quando a gente é omisso, o nosso destino, muitas vezes, é o choro, são as lágrimas de dor. Quem foi ali? O sacerdote ali, um pai omisso. E Ófine e Finéias, seus filhos, eram sacerdotes e começaram a desenvolver uma conduta completamente imprópria como sacerdotes. Eles roubavam, eles se prostituíam, e Deus se irou tanto com isso que mandou um recado para Eli, o sumo sacerdote. E Samuel trouxe o recado de Deus para dizer a Eli: eu tinha dito a você que a sua descendência seria sempre aqueles que ocupariam a cadeira de sumo sacerdote, mas longe de mim tal coisa, eu vou cortar a tua descendência da face da terra. Pouco tempo depois, numa batalha contra os filisteus, morreram Ofni e Finéias. Eli já era velho, gordo, estava sentado numa cadeira, quando ele soube da notícia que a Arca da Aliança, nessa batalha, havia sido roubada e levada pelos filisteus, ele caiu de costa, quebrou o pescoço e morreu. E se você for ler a Bíblia e estudar, a sua descendência depois disso, foi toda cortada. Não brinque com essas coisas. A omissão leva à destruição, atrai a maldição, produz o dor e o choro. Não seja um pai omisso. Jamais. Não seja um pai omisso. Então a gente viu isso aí tudo, Você sabe uma outra coisa que é um obstáculo? É a disponibilidade. Um pai que nunca tem tempo. E a questão é que você precisa, eu sei que muitas vezes tem uma vida profissional ativa, mas tenha tempo com qualidade com seus filhos. Tempo com qualidade não é um tempo que você apenas se faz presente, mas que você participa da vida deles. Jesus disse em João 13,15, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus é tremendo, Estou dando exemplo a vocês, do jeitinho que eu fiz, vocês façam também. É bom a gente poder dizer isso para o filho, você vê meu exemplo, viu? O jeitinho que eu faço, você faz aí. Como a gente não é perfeito, a gente pode dizer, você ainda pode melhorar. Você ainda pode fazer melhor, não é verdade?
Porque Jesus é perfeito, nós não. Então faça melhor do que eu. Seja melhor do que eu. Então são tantos exemplos que a gente precisa ensinar através do exemplo aos nossos filhos, né? Ter uma vida decente, a ter uma vida isenta de acusações em relação a coisas que foram realmente erradas ali que você fez, né? Então é bom o filho ter a segurança, saber que o pai não está sendo ali cobrado disso, cobrado daquilo, apontado nisso, apontado daquilo, outro. E pelo exemplo você vive assim. Ter um lar equilibrado. Um lar equilibrado não é que nunca o marido ou a mulher tenha algum tipo de, de oposição num pensamento. Mas é que a coisa não acaba em briga. Teve ali uma discussão de qualquer coisa, acabou, daqui a pouco está resolvido. Você vai dando exemplo de dizer, a vida tem seus percalços, mas tudo pode se resolver. Agora, quando você tem aquele que foge do limite, pum, explode. Qual é o exemplo que você dá ao seu filho? Casamento é uma porcaria mesmo, né? É isso que é o exemplo que você dá ao seu filho. Será que seu filho olha para você como casal e diz assim, casamento é coisa boa. Né? Então, os meninos estão tudo de olho. O exemplo é algo tremendo. Então, se tivermos uma vida desregrada, esse será o exemplo que vamos dar aos nossos filhos. Olha que tem gente observando, que esses pequenininhos ficam tudo de olho assim, ó. Você pensa que não? Estão vendo tudo. E por isso, por último, vamos encerrar aqui. Vou falar mais um ponto aqui. Um outro obstáculo é o egoísmo. Você sabe por quê? Porque egoísmo é a falta de consideração e interesse por aquilo que é das outras pessoas, o que é dos outros. E quando somos egoístas, muitas vezes não temos interesse nem no que é dos nossos filhos. E quando somos egoístas com os nossos filhos, muitas vezes você sabe uma coisa que acontece muito com o pai? O pai quer reproduzir os seus anseios e os seus sonhos na vida de seus filhos. Muitas vezes aquilo que ele não conquistou, mas queria conquistar, ele quer que o menino conquiste. E ele se esquece de uma coisa: o seu filho não é um mini-mim. Não é. Ele não é um clone seu. Ele é alguém com personalidade própria, porque Deus o criou assim. E o propósito de Deus na vida do seu filho pode ter similaridades com o seu, mas não é igual, não é idêntico. Eu estou aqui pregando, tem dia que o Tiago está aqui pregando, mas as características dele são completamente diferentes da minha. Imagina, né? Você não quer um mini-mim, né? Este é o pequeno eu. Meu filho, você precisa fazer medicina. Porque o velho tinha lá o sonho de fazer medicina e não deu certo. Dane-se. E é o filho que tem que pagar esse tributo agora? Não é. E a gente vê casos assim. Meu filho, você tem que ser isso na vida. Uai, por que eu tenho que ser isso? Não. Meu filho, você precisa ter uma profissão decente, é diferente. Agora, dentro daquilo que você tem a vocação para fazer. Porque a vocação, ela de uma certa forma está expondo o propósito de Deus. Deus capacitou um para uma coisa e outro para outra. Então não quero uma réplica de você. Não quero uma réplica de você. Eu sou um jogador de dama frustrado. Meu filho vai aprender dama e vai arrebentar. Olha só. Que sujeito besta. Está vendo que isso não vai dar certo? É ou não é? Ué? Isso não vai dar certo. Porque uma personalidade diferente, são características diferentes, você precisa respeitar, mas o egoísta não respeita isso. Porque ele se projeta no filho. Meu filho tem que namorar com a menina assim. É porque ele se projeta no filho. Puxa, mas o filho gosta de uma menina de outro jeito. E aí? Uai, o negócio não vai dar certo, de jeito nenhum. Contanto que ele arruma uma namorada, está tudo certo, né? É o mais importante. E a menina do outro jeito. Mas às vezes nós queremos nos projetar nos nossos filhos, os nossos anseios, os nossos gostos, tudo é projetar no filho. Isso é uma visão cheia de egoísmo, e uma visão cheia de distorções. Nossos filhos não são nós,
Eles são aqui, ó, versículos de 3 a 5 de Salmo 127. O texto diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Teus filhos são a herança do Senhor, são como flechas na tua aljava. E todo guerreiro que tem flecha na aljava, ele é respeitado. Aqui estou contextualizando com a época, né? Contextualizando com a época. Então ele é respeitado, por quê? Porque ele protegia a sua casa. O sujeito ia lá, sabia, ali tem um sujeito armado, protegendo seu lar. E ele está fazendo essa comparação, ele está dizendo, teus filhos do teu lado são uma força contigo. Eles são flechas ali. É isso que o texto está dizendo. É claro que a gente vê também interpretações, tem um livro bem bacana aí que veio de uma mensagem, né, do pastor Luciano Subirá, que teus filhos são flechas, você precisa lançá-los. É uma aplicação maravilhosa e tal. Mas eu estou trazendo aqui aquilo que o autor realmente quer plantar. E é uma grande verdade. Você precisa ajudar a projetar seus filhos e não querer reter eles pertinho de você assim, nesse sentido, né, de eles são teus. Mas o que ele está querendo dizer aqui, ele disse, ó, Deus tem os teus filhos, colocados os teus filhos ao teu lado, será uma proteção. Não quer dizer que ele mora contigo, não quer dizer nada disso, mas quer dizer da importância de você construir algo junto. Então, isso é maravilhoso, irmãos. Então, não queira os teus filhos para você. Eu fico olhando aquelas conversas assim, de vez em quando, meio atravessada, né? Às vezes a gente não diz nada, mas dá vontade de dar uma blibrada na cabeça da pessoa, né? Ah, meu filho saiu de casa, meu Deus, estou quase morrendo. Uai, tu criou filho para tu? Sim. Aí me inventaram um termo bem bacana. A síndrome do ninho vazio. Gente, é cada coisa. Estou com a síndrome do ninho vazio. É brincadeira? Você faz que nem a águia, que empurra os seus filhinhos ali, ó. Seus filhotinhos, você vai empurrar a águia, vai empurrando o filhotinho ali, ó. Para ele cair e aprender a voar. E ele vai aprendendo. Quando ele cria a penãozinha, né? Aí Deus diz assim, né? Nós somos como águias, né? Então, a gente tem que empurrar a criançada, no bom sentido. Nem para fora de sua casa, não tem nada a ver, mas ensinar eles, né? Que ele tem que fazer o voo deles. É muito melhor para eles próprios fazerem o voo deles. Está aqui com a gente, tudo bem, não tem problema nenhum, mas, estou no trabalho, na vida, estudando, projetando-se na vida, fazendo alguma coisa. Não é melhor assim? Claro que é. Agora, cria aquela coisa, sabe? Cria aquela coisa assim. Aí o menino casa, sai de casa. Aí você não está com a síndrome do ninho vazio? Não. Eu estou com a síndrome da libertação. Da missão cumprida. Da missão cumprida, cara. É assim. Fica com a gente às vezes a vida toda, mas às vezes casou, tem que bater asa. É assim ou não é? Então a gente precisa pensar nessas coisas. Porque quando a gente inverte isso, e quando isso se torna uma oposição, um coração egoísta não pode ser um coração que vai alcançar o projeto de Deus. Então não seja um pai egoísta. Não se projete na vida do seu filho. Os meus filhos eu sempre procurei orientar. Vai por aqui, vai por ali. Mas não determinar, como por exemplo, qual vai ser a sua profissão? Você tem que ser isso. Não. Quando chegou a hora de estudar, olha, tem essa área, essa e essa e essa. Agora, não vai me fazer alguma coisa que também eu não vou botar meu dinheiro naquilo que eu saiba que no mercado não funciona, né? Mas escolhe, eu tenho mais aptidão para isso. Vai e faz. Vai e faz. Agora imagine, Tiago sai de casa, casou, sai de casa, ai meu Deus, o ninho está vazio. Não está vazio, o filho não foi embora. O filho não foi embora, ele está ali, está em casa, está com a gente, mas está seguindo a vida dele.
E se está em casa com a gente, também tem que seguir a vida dele. Mas tem gente que é aquela coisa, meu Deus, né? Pode ser assim. O menino chega na idade, tem que namorar. Aí a mãe, olha, eu estou falando de pai, não é de mãe não, sabe? Mas aqui só é... A mãe começa a dizer, eu quero saber quem é, né? A mãe já fica com aquele olho assim, ó, se encostar no meu filho aqui, eu vou, já sabe, né? Então, não pode ser assim, pelo amor de Deus. Você tem que entender que ninguém cria filho para si. Nós devemos criar os nossos filhos para cumprirem o propósito de Deus nessa terra. Vamos nos colocar em pé?